onde que a Cristiane vai compartilhar eh, sobre a experiência dela em relação à doença autoimune curada na nossa formação do Master Practitioner da psicoterapia. 12 anos. 12 anos com retocolite, mais 4 anos de fibromialgia em 3 dias na primeira parte da formação. Olá, Cris. Oi, Vamos ver, eu troquei de internet agora, agora eu acredito que vai. Seja bem-vindo. Então, como nós estávamos iniciando, vamos iniciar do zero ali, um pouco sobre o início para as pessoas conhecerem que estão chegando agora também. sim, eu estava tratando de uma doença autoimune chamada retocolite ulcerativa. Eu fui diagnosticado com essa doença através de exames, né, em 2010. E há quase 5 anos já tinha sido diagnosticado também com outra doença autoimune, fibromialgia. Ela Então, desde tomava então, remédio da retocolite por 10 anos, né? sim, 10 anos. E da fibromialgia, quase 5 anos. Uhum. Tive que entrar com um processo dos dois remédios, né? Porque são remédios caríssimos e muito fortes. A entrar com um processo até para conseguir ter eles mais barato, mesmo assim eram muito caros os remédios. Porque o da retocolite, você ganha pelo SUS, mas o que vinha pelo SUS, eu não consegui tomar, ele me causava muito mal-estar. Então eu tive que comprar também. Então o meu gasto com farmácia mensal era muito alto. Uhum. E daí, quando eu vi, né, acho que foi no E quais que Facebook, eram as limitações que vinham durante 12 anos você com essas doenças autoimunes? depressão, né? Depressão. Eu não saía de casa, eu só saía da casa para o trabalho, do trabalho para casa, porque a retocolite, ela te limita muito, porque você tem crises durante o dia todo, agudas de diarreia, né? E era muito também pelo que comia, pela alimentação. E eu, por já ter o quadro, né, já tinha um quadro muito grande de depressão, era uma pessoa muito depressiva, por isso também tudo, então eu não conseguia fazer a dieta que o médico passava, né? Então eu comia muito doce, assim, comia de tudo. Então eu tinha crises, assim, de pelo menos 8 vezes no dia eu ia no banheiro. Aí como que você sai de Imagino. casa sabendo que você vai ter essas crises, que você vai ter que ir para o banheiro? Então eu já, no final, agora, nos últimos anos, não tinha vida social nenhuma, nenhuma. Saía de casa para Ô, trabalhar, Cris, voltava, só. eu imagino. Ô, Cris, mas chegava em crises de ir mais vezes no banheiro. Imagino que é normal, né? Até eu conheci uma outra pessoa também, né? Nós conhecemos que tem o mesmo Sim, problema que você. E aí eu vi os padrões em que é normal a pessoa deixar de se socializar porque é vergonha, é incômodo, é desconforto, porque imagina, na diarreia, né? Não tem como a gente controlar perante isso, né? não. Imagina o quanto que isso limitou você na sua vida, né? Bastante. Eu não era só sair para trabalhar e voltava. Tivesse que passar no comércio, no mercado, alguma coisa, voltava. Não tinha vida social nenhuma. E também E no já, próprio já trabalho, isso também era complicado para você lá, imagino, né? sim, com certeza. E tem inúmeras histórias de determinados dias, por estar muito atacado, eu estar fazendo massagem em clientes, porque as massagens as minhas massagens são mais demoradas, né? Tipo assim, ó, você fica aí um pouquinho que eu vou no banheiro. Não tinha como. Mas daí no final, aí eu voltava, levava na brincadeira, né? Não é. Dentro de mim eu estava muito chateada. Eu falava, olha, eu tenho retocolite, né? Hoje eu não estou muito bem. Ah, tá, tudo bem, porque eu tinha que parar durante o processo da massagem e ir para o banheiro. Isso aí aconteceu várias vezes, várias, inúmeras vezes. E isso me causava muita tristeza, muita frustração. Na hora você fica brincando, né, e tentando descontrair, mas era muito, muito triste para mim. Então, até quando foi para mim vir para cá, eu vim já com esse pensamento, meu Deus, eu vou ter crise dentro do ônibus, né? E aconteceu mesmo, com certeza, né? Na vinda, né? Eu tive uma crise dentro do ônibus. Eu falei, ainda para ajudar, peguei um assento que não era muito próximo ao banheiro, então ela ficava, ia, voltava, ia, voltava.
Aí eu falei, vou chegar lá na casa deles, como que vai ser, né? Durante a formação, vou ter que ficar levantando, indo para o banheiro toda hora. Então, tipo assim, já era, é um sofrimento constante. Você pensa em fazer algo e já começa a sofrer por Você antecedência. fica já sofrendo por antecedência, porque, Sim, né, aonde que eu for, o que eu for fazer, sempre tem aquele sofrimento e acaba muitas vezes escolhendo ficar em casa, porque sim, com ali você tem certeza. mais fácil, né? Sim. Eu, no Sim. caso, que nem a formação, tudo, são coisas que você sabe que você tem que fazer. Mas o que eu poderia evitar em questões assim, de vida social, a minha vida social era praticamente zero. Zero. Uhum. Não saía de casa, não ia para festa, não ia para nada. Por quê? Por essa limitação de você estar num lugar público e daí e se vem, e daí eu tenho que ir no banheiro. E daí às vezes vem a crise, você acaba de chegar, tem que voltar para o banheiro de novo, né? Era muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Ô, Cris, e você também comentou, porque, né, sobre a retocolite e também sobre a fibromialgia, e chegava em ataques em relação a vários conflitos, em você ir para o hospital e ser internada e com Sim, medicamentos muito fortes, e que isso sim, sim. acabou impactando no seu rim, né, se eu não me engano? Sim, o último exame, eu tinha visitas assim no hospital. Quando chegava lá, era remédio para dor, né? Eu tomava tramol na veia, era remédios muito fortes. E com esse consumo de muita medicação forte, todos esses anos, e eu também fazia tratamento, né, para depressão há muitos anos, muito antes da fibromialgia. Então, esse ano mesmo, eu não me lembro certinho se foi fevereiro, foi no começo do ano, eu fiz uma bateria de exames, já por não estar me sentindo bem mesmo, estava tendo muita crise, muita dor, e a fibromialgia também atacando muito. Eu fui no médico aí da minha cidade. Aí ele falou: ó, já tem um tempinho, né, que você não faz exame, vamos fazer uma bateria de exames. Quando ele pegou o resultado dos exames, aí ele falou para mim, ele falou: olha, o seu exame de ureia, né, e creatinina, que vê o rim, né, ele falou, olha, se subir um pontinho nessa taxa que deu no resultado, a gente já vai ter que se preocupar. Então, o excesso de uso de medicamentos já estava afetando o meu rim, né? Então eu já estava com muita retenção de líquido, estava inchando, já estava com dificuldade, eu já estava naquele processo do rim preguiçoso, né? O meu rim já não estava trabalhando da maneira que era para trabalhar. Aí foi a hora que eu entrei em desespero, né? Falei, como que eu vou fazer? Os medicamentos estão fazendo isso com o meu rim, e como eu vou ficar sem o medicamento? Aí eu comecei a processar na minha mente, né? Agora é o começo do fim. Agora acabou para mim. Não vai ter o que fazer mais. Sem os remédios eu não posso ficar, né? Aí já foi um processo assim muito difícil, que eu já tive que entrar nesse processo, né? Eu já estava desenvolvendo outro problema devido ao excesso de medicação. Que isso é uma bola de Uhum. neve. Isso não para. Sim. Não para. Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e a depressão e doença autoimune, e não para, né? A tendência é você só ir desenvolvendo mais doenças, até próprio pelo uso de algum medicamento, né? Por ser forte, ele vai afetar alguma área do seu corpo. Imagino. E aí, o que que te chamou a primeira atenção, né, sobre, nossa, essa formação, porque você mora no interior do Paraná, e aí você viu a propaganda da formação, né, em que é Isso. algo diferente, e aí você veio com a ideia de, né, olhar para o seu profissional, de você desenvolver e ser uma terapeuta hipnossistêmica, pelo todo o diferencial do terapeuta Novo Mundo, mas você não tinha ideia em que isso iria impactar você na sua vida pessoal, né? Não, nenhuma ideia. A gente sempre, quando está na busca, a gente tem a esperança, óbvio, né? Mas, assim, em momento algum, eu achei que teria esse impacto que teve. Eu vi, porque eu sou massoterapeuta, estou fazendo a faculdade, né, de terapias integrativas, e daí você vai tendo contato com as pessoas. Eu sou reikiana também, né? Faço reiki, e as pessoas vão se abrindo, vão conversando e vão falando, e você vai vendo aquela necessidade de você acabar trabalhando algo a mais. Então eu já tinha esse desejo, foi me dando esse desejo de trabalhar como terapeuta. Aí um dia eu vi a propaganda, né? E eu achei que se encaixava com a parte humana mesmo,
Tipo assim, e se encaixava com o que eu realmente, com o que eu acredito, com o que eu queria. Eu vi que era diferente. E é totalmente diferente mesmo. E daí eu vim, mas em momento algum eu achei que isso ia impactar da maneira que impactou minha vida. Não imaginei nunca. Eu imaginei assim, eu estou indo para aprender, a fazer, entendeu? Não para receber. Não, não imaginei isso em Sei. momento algum. Olha que interessante, né? Aí você veio para cá no primeiro módulo, né, da Isso. nossa formação mais completa do Master Practitioner, né, que é a terapia mais valorizada da Europa, da psicoterapia hipnossistêmica. E aí, como é que foi esses impactos que foram acontecendo em 3 dias do primeiro módulo em você durante o curso? Na sexta-feira, né, quando nós começamos a já estudar, e você já foi, né, a gente aprendendo e foi aplicando, quando terminou, na sexta-feira à tarde, eu já percebi que eu estava diferente. Eu já percebi que tinha alguma coisa diferente. E o meu organismo, o meu corpo parece que entrou num processo de detox. Eu comecei a ir muito no banheiro, fazer muito, muito xixi, e parece assim que eu olhava as coisas, eu via as coisas de outra maneira, e eu fiquei meio perdido, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. E olha que interessante que você começou a fazer muito xixi durante, né, nesses Muito, três muito, dias, e o muito seu xixi. rim era preguiçoso antes, né? Preguiçoso. Eu saí daqui, eu cheguei na minha cidade, eu tinha eliminado 2 quilos, né? Não, não foi inchaço, inchaço. Tanto que no outro dia eu ia conversar com vocês, eu tinha que ficar molhando a boca porque aquilo secou. Parece que eu fui fazendo tanto xixi que o meu corpo foi pedindo assim, agora é água, né? De levantar cedo com sede, como se eu tivesse bebido alguma coisa. Daí naquele momento, e a minha mente começou a fazer um download. Naquela noite, na noite de sexta para sábado, eu não dormi. Não, não tinha nem como dormir, porque daí eu, tipo assim, eu entrei no processo do xixi. Eu fazia xixi, voltava, fazia xixi, voltava, a minha bexiga enchendo e eu fui me assustando com aquilo. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu já, no sábado, eu já levantei, fui vestir a roupa, eu já senti que a roupa já estava solta, e eu fui sentindo que o meu rosto estava diferente, parece que foi desinchando, eu estava com o rosto muito inchado. E daí eu já não estava sentindo dor, porque as dores no corpo era da hora que levantasse, a hora que deitar. Fibromialgia, você sente dor constante. E já a diarreia não aconteceu, né? E né, chegava na hora do café, a gente tomando café e petisco e comendo, e eu olhando aquilo, ai meu Deus, será que eu vou poder comer? Daí eu falei, ah, eu vou comer, né? Igual a história do amendoim, né? Que amendoim Olha mesmo, só, eu comer né? amendoim, passava Ô, mal. Cristiane, olha só que interessante que nós perdemos a nossa conexão do poder da nossa mente, do poder da nossa biologia de se auto-reinventar, né? Eu até costumo trazer Sim, consciência em que os cabelos, né, do nosso corpo caem, renovam, no cabelo da cabeça, em que se fura com prego, vai vir um processo inflamatório para renovar. Então, nós temos esse poder dentro de nós. Você, há 12 anos somente fazendo diarreia, 12 anos fazendo diarreia, presta atenção nisso. E você ia normalmente com o seu rim, quando estava preguiçoso, quantas vezes por dia no banheiro? Fazer xixi? Você fazia da hora xixi que com levantasse até a hora de deitar, um máximo 3 vezes ao dia. no máximo 3 vezes por dia fazer Sim. xixi, Levantava 12 de anos manhã, fazendo fazia xixi, no diarreia, meio do dia e à noite. 12 anos fazendo diarreia, e aí chegou no segundo dia, no sábado, já tinha todo esse processo inverso, né? Inverso. Não tinha mais diarreia e já estava fazendo xixi como se muito tempo não fazia. Sim, muito xixi. Como se o meu corpo tivesse falado assim, gente, tá tudo bem, né? Nós voltamos, vamos trabalhar. Tá todo mundo legal, tá tudo bem, ó, acabou. Vamos pôr, como diz assim, vamos pôr ordem na casa, né? Tá tudo sob controle agora. Agora a Cristiane voltou, vamos dizer assim, é uma coisa muito, é surreal. Não tem como explicar em palavras o que aconteceu. E E o aí, processo não parou mais. Cada dia uma coisa diferente, cada dia uma coisa diferente acontecendo. ô Que Cris, nem o aí rapaz, até o vamos farmacêutico da ficar um minha cidade, pouco, né? Eu sim, cheguei vamos e ficar um pouco devolvi o ainda no, remédio. sim, espera um pouquinho. Vamos ficar um pouquinho no primeiro módulo aí, daqui a pouco a gente vai para frente, né? Para a gente fazer uma linha cronológica. Mas nesse Tudo bem. primeiro módulo, toda essa transformação,
Na psicoterapia hipnossistêmica, né, dessa terapia Novo Mundo, em algum momento eu teve que futucar na sua dor, voltar no seu passado e fazer você sofrer e fazer alguma coisa, ou foi leve e prazeroso a transformação? Foi, foi de uma simplicidade tão grande que não tem como explicar. Foi uma coisa que foi acontecendo, aquilo entra na sua mente e o seu biológico vai trabalhando. Entendeu? Como se você aqui não tivesse feito as pazes aqui com o resto do corpo, né? Tivesse uma divisão do o que os seus pensamentos, o seu inconsciente só transmitisse o ruim e aqui só recebesse a ordem ruim. E daí quando eu fiz o processo, não precisei falar nada, tudo que eu falei para vocês foi porque eu quis falar, né? Não aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, né? É uma coisa muito tranquila, não invade, não tem que ter dor, não tem que contar e chorar, simplesmente no processo ali de nós fazendo, e eu senti como se eu tivesse fechado aqui e eu tivesse aberto, falou, gente, ó, nós voltamos às pazes, tá? Eu voltei, mas agora eu voltei bem. Vocês não precisam mais reagir, vocês não precisam mais sofrer, ficar me mandando dor para tentar mostrar que é algo diferente, né? Que alguma coisa não estava boa. Então, momento algum, eu tive que dizer nada, eu não tive que falar nada, tudo que eu falei foi porque eu quis, eu relatei, eu quis me abrir, porque isso é meu, né? Eu gosto de. Eu não tenho essa dificuldade, mas o trauma né, que consegui ver um trauma muito forte que eu tive na infância, né? E aquilo veio na minha mente simplesmente com a aplicação, com você ensinando, eu não tive que falar nada. Simplesmente a minha mente me mostrou, bom, agora que você está aqui, você está aberta, então agora eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Então a minha mente me levou para aquele momento. E eu até me assustei porque eu não me lembrava, né? Eu tinha fechado uma tentativa, né? Acho que para não doer, né? Então não houve nenhum processo de, o que você está sentindo? Fala para mim, e chora, e dá murro aqui, e faz não sei o quê. Não houve nada disso, nada. E é muito Simplesmente foi importante também, acontecendo, foi comigo. nesse processo seu em que veio, né, as referências do passado para você, mas não veio num sentimento de dor, de Não, sofrimento, né? Veio num só sentimento lembrança. de tipo de virar a chavinha, falar, nossa, É, agora destravou. Agora eu é isso que entendi onde que aconteceu. tinha a chavinha indo pro off. Nossa, que maravilha que agora foi para o on, foi numa transcendência, foi numa Sim, alegria, foi num prazer sim, em que agora eu superei, vamos falar assim, né? sim. Como se eu tivesse voltado a ser eu mesma. Como você sai de uma viagem e se perde, aí você consegue voltar para casa e fala, gente, voltei, isso aqui não é aqui, isso aqui não é aqui, ó, por que que isso aqui está assim? Vamos pôr a ordem, vamos agilizar tudo isso aí. Foi uma coisa incrível. Quando os pais saem para passear e voltam, os filhos fizeram a bagunça, ó, não, tá tudo bem, mas agora a gente vai arrumar. Então, tipo assim, como se eu tivesse feito as pazes comigo mesma e visto que aquilo que aconteceu não existe mais, é uma lembrança, aconteceu, não vai acontecer. Eu não preciso estar na luta. Tipo assim, olha, Uhum, faz isso para você se, para não doer, faz isso para você se defender. sim. E foi incrível, incrível, incrível. Não E tem, eu falo aí, que eu comentei com vocês, né, que se eu saísse daqui da formação, que não é o caso, é óbvio que a minha procura é para trabalhar, mas se eu viesse, não, é um tratamento, tá? Você não vai ganhar um real fazendo isso. Era o dinheiro mais bem pago da minha vida, não existe preço. Qual é o valor de você viver bem? Quanto que custa você ter paz com você ter qualidade de vida? Você se olhar no espelho, eu estou maquiada, eu não me maquiava, eu não me olhava no espelho. Na minha casa o espelho não existia para mim, né? Eu passava rápido, eu não gostava do que eu estava vendo. Hoje eu levanto, eu quero me maquiar, eu quero vestir, eu quero olhar, quero vestir, me vestir bem. Então, tipo assim, eu aprendi, eu voltei a me olhar, olhar para mim, sem ô ter Cris, dor. é muito legal. Inclusive, né, é uma das percepções, você imagine, é bem o que a Cris falou, não tem valor. Ela, como cliente, 12 anos, né, com esse Né? sofrimento da retocolite autoimune, 4 anos com fibromialgia, em 3 dias, transcender esse problema. Isso não tem valor.
Então, por isso que na psicoterapia hipnossistêmica, né, no Master Practitioner, na nossa formação mais completa, você se torna um terapeuta de alto ticket. Por quê? Porque você consegue perceber e gerar um valor muito grande, porque isso realmente não existe valor para isso. E você tem o direito de cobrar por isso, porque realmente o que ela gastou de remédio, o que ela detonou internamente com as células por tanto remédio, o que ela se bloqueou socialmente no processo depressivo, isso não existe valor para isso, na Eu verdade. ganhei Ô, 30 Cris, quilos, foi? 30 quilos a Pois mais. é. Ô, Cris, beleza. E aí você terminou o primeiro módulo com esse impacto todo aqui dentro da minha casa, né? Com toda essa Sim. reviravolta interna, com essa questão em relação ao, com essa questão em relação a, né, o seu rim, que era preguiçoso, ia 3 vezes por dia no banheiro fazer xixi, passou aí sei lá quantas vezes no dia, que até foi impossível. E o outro ponto também, né? Até seu intestino voltou a funcionar, que não funcionava há 12 anos. E aí você voltou para casa. E como é que foi as transformações, as milhões de transformações que a Cris teve quando voltou para sua casa? A questão do intestino é até engraçado dizer, porque, como diz aquele ditado, entendedores entenderão, né? Era água, água. Aí eu olhei, ficou. Agora eu já estou no processo da massa. Agora o meu corpo está 12 voltando, anos massa, fazendo água, na água, diarreia de água pura. água preta, preta, enfebrada, febre. Aí agora eu termino, eu faço igual criança quando a mãe está ensinando, eu fico olhando e admirando. Gente, é massa, já virou massa. E tipo, como se o meu corpo dissesse assim, não, mas vai ficar melhor, vai ficar melhor. A gente está se ajeitando aqui. Faz a sua parte que a gente está fazendo agora a nossa, agora está tudo bem. Quando eu voltei para minha casa, eu ainda tive um pouco, eu fiquei meia. Na primeira semana eu não consegui fazer isso. Na segunda, eu peguei uma caixinha lacrada com um remédio, porque aqui no domingo de manhã eu falei para vocês, eu não tomo remédio mais, eu não tenho mais essas doenças. Já E 12 abri a anos você vinha caixinha, tomando, abri gastando a mais de caixinha, mil tava com reais. aqueles quadradinhos, né? E voltou. E tá dentro da minha bolsa até hoje, tá a prova do crime. O compartimento com 4 quadradinhos, o último do domingo já veio na consciência. Por que você está tomando isso? Não é para você tomar. E eu não tomei. Nem o remédio para ansiedade, tá? Que eu fazia tratamento para ansiedade, nem o da retocolite e nem o da fibromialgia. Tá os 3 comprimidinhos ali e eu deixo eles assim como prova, tá guardadinho dentro da minha bolsa. Quando eu cheguei, passou uma semana, eu peguei, mandei mensagem para o farmacêutico, falei, ó, eu tô com uma caixa fechada aqui do remédio da fibromialgia e eu não abri ela ainda. O senhor troca para mim, desconta aí, eu pego outra coisa? O rapaz da farmácia falou, não, tudo bem. Que eu cheguei ali, que eu fui trocar o remédio, ele ficou parado olhando assim para mim, tipo, o que que aconteceu? Você vai trocar de medicação? O médico passou outra coisa? Eu falei, não, eu não vou tomar mais. Ele ficou perdido, olhando assim, não, mas tudo bem, né? Você sabe, se precisar vir aqui pegar tal, porque tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Na semana que eu vim para cá, eu fui lá e peguei o remédio, porque eu ia acabar no domingo, na segunda-feira eu já tinha que ter, né? O remédio, eu ia embora na segunda. Então, tudo, casa, coisas que eu não fazia, eu voltei a fazer, coisas que eu fazia em excesso, que eu via que era uma fuga, não era meu. Eu deixei de fazer objetos, música, eu não ouvia música. Todo mundo que me conhece aí na minha cidade sabe, eu não sou uma pessoa, eu era uma pessoa que eu era de ir para festa, eu gostava de baile, eu não ouvia música, tanto que o rádio que eu tinha, um dia numa crise, eu fui esmurrando e quebrei o rádio inteiro. Quebrei o rádio. Eu comecei a me pegar a fazer coisas sem ao menos dar ordem. O meu corpo foi fazendo. Daí eu olhava e falava, ué, mas eu tô ouvindo música? Nossa, mas eu gostava de música. Olha que interessante, eu gostava de música, agora eu voltei a ouvir música. Aí passava 2 dias, eu ouvindo música, começava. Aí eu pegava, nossa, agora você tá dançando? Aí vem na minha memória, Cris, mas você sempre gostou de dançar. Você sempre gostou de música.
Então, tipo assim, a cada dia é uma redescoberta, você vai se redescobrindo, deixando de fazer vícios que não era seu, que eram de alguma maneira uma fuga, e voltando a ter amor por coisas que te faziam bem, que te causavam alegria, e é uma coisa muito natural, porque você se pega fazendo aquilo ou não fazendo aquilo. E daí depois que você já está fazendo, que você olha e fala, ué, mas eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo aquilo. E é como se a sua mente dissesse assim, não, a gente voltou, tá tudo bem. Você pode voltar a ser quem você é mesmo, sabe? É Ô, uma Cris, coisa, não tem explicação. É surreal. você comentou que quando você tinha perdas, né, perdas muito impactantes, o que que acontecia com você antes, quando você tinha essas perdas, e como que você lidou com as perdas, depois, quando voltou para casa? Quando acontecia alguma coisa que me causasse muita frustração e a perca mesmo, eu ficava de cama de um dia para o outro. No outro dia eu já amanhecia ou com crises fortíssimas de diarreia e a barriga já toda inchada, 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 ou a retocolite, ou os dois. E eu ia naquela semana sem falta. Ou eu ia para o médico, ou eu ia para o hospital. Não tinha como fugir. Eu tinha que tomar remédio na veia, porque só os remédios que eu tomava não dava. Então, tipo assim, o meu corpo inflamava. Quando acontecia algo que me causava tristeza, o meu corpo inflamava. Então, aqueles problemas que eu já tinha, eles triplicavam. Eu saía íngua no corpo, diarreia, dor, dor, dor e falta de ar, fadiga, comer, 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 comer e cama. Levantava da cama para ir para o médico, para ir para o hospital. Isso aí se prolongava, eu ficava vários dias nesse processo. Eu ficava muito ruim, psicologicamente e fisicamente. Sim, e aí você teve, né, depois do primeiro módulo, né, quando você voltou para sua casa, você teve dois processos de perda, e como é que isso impactou você? Foi da mesma forma? Não, foi, foi até interessante, porque daí quando aconteceu, eu entrei em choque, porque daí eu me vi voltando a fazer aquilo. E daí, como vocês, né, sempre ampara, a gente sempre tem um processo, está conversando, vocês dão todo esse suporte para a gente, né? Eu até entrei em contato com você e com a sua esposa também, que eu entrei em desespero, porque eu tive duas percas, assim, em situações diferentes, mas foram coisas, assim, que mexeram muito comigo, eram coisas que estavam comigo há muito tempo e eu perdi aquilo. E daí, quando eu perdi a minha mãe, com 2 meses eu desenvolvi a fibromialgia, tanto que o processo de perca era muito forte. Minha mãe faleceu, passou 2 meses, eu comecei a ter febre, febre, e virou aquele desespero e a fibromialgia. Aí, quando aconteceu esse processo de perca, essas 2 vezes nesse intervalo, eu me vi as 2 vezes chorando e deitada e na volta do doce. O doce era o meu refúgio. E foi muito interessante, porque quando chegou no terceiro dia, era como se o meu corpo dissesse assim: tá tudo bem, dói mesmo, né? É normal, nós somos humanos, né? Isso acontece, mas você sabe que agora você tem que voltar. Não tem volta mais. Você sabe que agora você tem que voltar. Você tem que reagir e a partir de amanhã você já não vai fazer isso mais, tá? Doeu, chorou, né? Você quis deitar, foi para a fuga do doce, tudo bem. Só que agora vamos levantar, como se o meu corpo dissesse assim, ó, dá a mão aqui, né? Sacode a poeira e vamos seguir em frente. E isso aí foi muito incrível, porque eu nunca tive essa percepção. Eu entrava na dor e a dor era contínua para mim. As pessoas me encontravam na rua e diziam assim: você tá bem? Como é que você tá hoje? Eu falava: do quê? Não, daquele problema que você tem, mais ou menos. Então, cidade pequena, né? Todo mundo já me olhava e perguntava: como é que você tá? Porque eu era uma pessoa doente. Eu sentia dor o tempo todo. Então eu me peguei nesse processo. Houve aquela queda, né? Eu fiquei 3 dias perdida e chorando, e inclusive até num desses dias eu não atendi. Só que depois o meu corpo veio, tipo assim, ó, você já viveu o luto, né? É um direito seu, mas vamos reagir, que você sabe que você não precisa ficar aí.
E isso foi muito Sim. interessante. A Ô, Cris, consciência de trazer. ah, e olha só, né? Você saiu daqui antes de vir para cá, né? Do primeiro módulo. O doce era igual uma comida qualquer para você. O doce era Sim, igual, fazia parte da sua vida igual beber água, como você falava, né? Você com não via certeza. sua vida sem comer doce, Não. e, Eu nunca né? fiquei, não ficava um dia sem comer doce. E aí Não você tinha essa saiu, chance. foi embora do primeiro módulo, né? 30 dias, de Sim. intervalo, e você não comeu mais doce, mas aí chegou Não. nessas duas perdas, deu esse pico, né, da É. perda, e você ficou apenas 3 dias comendo doce e Sim. conseguiu se reequilibrar sozinha. Só que o Sim. mais importante disso, que você tomou remédio e foi para o hospital, Não. Nenhum remédio, nada de hospital, nada. 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 e que Tanto que eu antes cheguei era no febre, hospital, era íngua, era sim. tudo, né? Diarreia, 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 dor, dor, dor. Dor, simplesmente dor. Dor, dor, dor. Tanto que quando eu chegava no médico, ele falava: O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você ficou nervosa? O que está acontecendo? Porque ele já sabia que aquele processo que eu tinha entrado, com certeza era alguma coisa que tinha acontecido e eu tinha ficado assim. E não houve dor. Não houve dor. Pois é. Nenhuma dor. Hoje a dor que eu sinto é a canseira, né? Chega de tarde, aquele mal-estar, eu vou dormir. Aí tem hora que eu me pego rindo, que eu falo assim, nossa, você não tá tomando remédio, você não tá tomando remédio. O único remédio que eu tomei do dia do domingo da formação, que daí foi quando veio na minha consciência, por que você tá tomando remédio? Porque daí na sexta-feira eu levantei de manhã e tomei o remédio, e a gente foi fazer o curso. Quando foi no sábado, eu já levantei, né, com toda aquela informação e percebendo o meu corpo diferente, mas eu tomei o remédio, era o hábito, e eu não tinha entrado na consciência. No domingo, quando eu levantei de manhã, que eu peguei a caixinha na mão, veio muito forte na minha mente. Não é para você tomar, tá tudo bem. Por que que você está tomando? Isso não é seu, isso era uma forma que você tinha de demonstrar sua dor. Você não sabia lidar com a sua dor, agora você sabe, você não precisa fugir mais. E eu peguei, fui na cozinha e falei para sua esposa, para Camila, falei, ó, Camila, tanto que tá na minha bolsa aqui, tá na minha bolsa. Falei, ó, é o quarto dia e eu não vou tomar. Ela olhou, sério, Cristal? Eu falei, não vou tomar. Guardei e tá ali. Aí agora eu fui vir para cá, eu fui catei essa bolsinha de novo, que é a bolsinha de viagem. Quem tava lá dentro? Os bonitinhos. Fibromialgia, retocolite e ansiedade. Os 3 comprimidinhos num dos 4 compartimentos em um compartimento. Tipo assim, ó, a prova do crime tá aqui. Naquele domingo você não tomou mais. O único remédio que eu tomei desde então foi para viagem, porque o ônibus, né? Eu falei, eu vou tomar, porque eu falei, vai que a gente come alguma coisa na estrada e causa enjoo. O Dramin para viagem, só, Uhum. mais nada. E agora na volta eu já não vou tomar o Dramin, porque quando eu tomei o Dramin, a minha mente falou: você não tem problema com o ônibus, você colocou na sua cabeça porque falaram para você que quando entra em ônibus dá enjoo. Então você não vai tomar para ir embora. Eu, beleza, nós estamos juntos, não é para tomar? Não vou tomar. Já não vou tomar também para ir Show de embora. bola. Cris, e esse é o ponto, né? Em que, pelas nossas células não aprenderem a lidar com o problema, a gente acaba, muitas vezes, buscando uma muleta como um apoio. E a partir do momento que as nossas células aprendem a caminhar sozinhas, a gente não precisa mais de muleta, né? A gente não precisa mais de apoio. E isso entra numa autoconsciência muito grande, em que Sim, não é uma imposição, uma força, eu vou parar de tomar remédio, eu vou fazer isso. Não, é algo natural que brota de dentro natural. pela maturação e que, não, eu já estou andando sozinho, não preciso mais de muleta, né? Sim. Ninguém, você não vê ninguém na rua andando com muleta, você não precisa de muleta. Por quê? Para que eu vou pegar muleta se eu não preciso? Não é verdade? É igual quando a gente aprende a andar de bicicleta, né? O pai e a mãe, naquele desespero, vai segurando. Aí o filho, solta, 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 agora eu consigo. Né? Aí solta e vai. Tipo assim, não preciso mais daquilo. Tá tudo bem, pode soltar. Então, não tem como explicar. É uma coisa assim que surreal, surreal, surreal. Eu não me lembro, desde quando eu me conheço por gente, de não tomar remédios. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tomei muito remédio, desde criança, pequenininha.
Eu não me recordo, não tenho essa recordação Olha, de a mãe não tá dando remédio para mim, para verme, para anemia, para infecção, para gripe. Eu sempre fui, né, uma pessoa doente. Eu sempre fiz uso a vida inteira de remédios, a vida e, toda. e é até difícil virar essa chavinha, porque eu imagino que é gastar praticamente aí R$ 1.000 por mês numa farmácia, né? E do nada, puf, isso sumir, e do nada você voltar a fazer tudo que você gostava. Você falou que chegou em casa e aí fez uma faxina na sua casa, né? Limpou tudo que não estava Joguei condizente muita mais, né, com coisa fora, a, muito a crise brinquedo. antiga. E aí eu falei, não, eu preciso limpar minha casa para a crise nova chegar, né? Muita informação. Como se tudo aquilo que eu tivesse colocado na minha casa fosse uma fuga. Tipo assim, você não se enfeita, então enfeita o ambiente, né? Porque eu não, eu era zero, não tinha zelo nenhum comigo. Nenhum. Eu não tinha vaidade nenhuma, não tinha zelo nenhum de eu estar falando com a minha filha, mãe, pinta o cabelo, mãe, olha aí teu cabelo, mãe. Olha, mãe, a barbeira na cara, mãe, tira isso aí, acode. Ah, tá bom, tá bom. Aí, de ter esse cuidado, quando as pessoas ao meu redor se incomodavam. Tipo assim, nossa, faz alguma coisa, tá demais. Aí o que que eu fui? Foi a minha fuga. Eu comecei a enfeitar. Enfeitar e a acumular. Eu não me desfazia de nada. Eu não podia jogar nada fora. Então, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, que eu olhei aquilo, eu dava a impressão que aquela Cris tinha voltado e tinha falado: gente, eu não vou ficar aqui, não. Faz alguma coisa. Quando foi à noite, eu já comecei. Pegar uma coisa, pegar outra, pegar outra. Eu só sei que naquela semana os vizinhos vieram perguntar para mim: o que está acontecendo? Você está mudando? Você está indo embora? Falei, não, mas você está com um monte de sacoleira jogando coisa fora. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu não quero isso mais, isso não, eu não preciso disso. Porque, na verdade, cada pessoa tem uma maneira de reagir, porque somos Sim. únicos, né? A minha forma era encher a casa de coisa, parede, enfeite, sabe? Encher e guardar. Aquilo não me servia, aquilo não me vestia, aquilo não tinha utilidade. Eu lavava e guardava. Eu não conseguia desfazer das coisas. Ô Cris, como é que foi um segundo módulo para você, né? Quem chegou agora, esse final de semana, tivemos o segundo módulo da formação completa do Master Practitioner na psicoterapia hipnostêmica, né? Da terapia mais valorizada da Europa. Inclusive, você ainda está aqui em casa, né? No andar de baixo. Mas como é que foi o segundo módulo para você? Foi, foi só, foi a complementação, a confirmação de tudo. Tipo assim, foi a cereja do bolo, né? Dizendo, agora eu estou dizendo assim, porque é meio difícil de eu falar, porque daí eu tenho que dizer como a terapeuta, como que buscou um curso, e a cliente. Então, como terapeuta, eu estou saindo daqui com mil e um planos, com a certeza de que vou poder ajudar várias pessoas da mesma maneira que vocês me ajudaram, com como, como com a certeza, assim, sabe, que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir passar, porque é um trabalho muito bem feito, né? Esse segundo módulo você reforça tudo que a gente aprendeu e a gente tirou dúvidas e daí dá para fazer isso, existem essas opções. Então, tipo assim, faz que a gente saia assim com aquela bagagem, com aquele suporte muito bom de você saber assim, ó, não tem erro, vai lá e faz que vai dar certo, como terapeuta, né, hoje falando, e como cliente só foi tipo assim, ó, você fez um bolo muito lindo, você agora esse bolo, agora tá aqui, ó, tô a cereja, tá tudo certo. Da agora para frente é só comemorar, né? A certeza assim que tá tudo bem, que vai ficar melhor ainda e que agora eu sou minha terapeuta, né? Porque a terapia hipnossistêmica para mim como cliente é como se você mostrasse que nós podemos cuidar de nós mesmos. Tipo assim, você é a sua terapeuta de agora em diante. Não é aquela coisa que fica, volta, vai, volta. Ah, eu tenho que voltar. Sim. Não, tipo assim, ó, você sabe qual o caminho, vai cair sim, mas você vai levantar, eu tô aqui, nós estamos juntos e acabou. Agora você é sua terapeuta. Você vai trabalhar Ah, em você, você é dono de si. verdade. A Miriam, eu chamei a Miriam.
Já é uma terapeuta Oh, hipnossistêmica com muita experiência, veio conosco sim, aqui lá de Minas Gerais, aqui em Curitiba, né? Para essa segunda parte da nossa formação. Ela pode compartilhar um pouco também a experiência dela. Mas tudo isso que você está colocando, Cris, um pouquinho antes de eu deixar passar para a Miriam, né? Contar a experiência dela como terapeuta hipnossistêmica, mas a importância de um processo, de nós termos um processo de começo, meio e fim, né, desse método do practitioner que está dentro né, a primeira parte do practitioner da formação, que tem um método realimento bioestrutural dos primeiros encontros, que é um processo. Porque toda essa transformação, ela foi possível acontecer em 3 dias, mas porque tem um processo de começo, meio e sim, fim, né? sim, E o quanto que isso é muito importante. Por exemplo, você como cliente passou por esse processo de começo, meio e fim. Ou seja, nós, terapeutas hipnossistêmicos, temos uma segurança e confiança que esse processo é capaz de transformar. Não temos medo de não transformar. Quanto que valeria essa transformação sua, Cristiane? Não tem preço? Não tem valor. a sua vida não tem preço, sua Sim, qualidade de vida não tem preço, o seu reatar com você mesmo, o seu amor próprio, você se conectar com você, qual que é o valor, não tem preço, gente. É por como diz isso. o ditado, só Deus para pagar, vamos dizer assim, não tem como É. pagar isso. E é por Dizendo assim, isso, é tal Cris, valor. Não, você é, paga porque é um profissional e você tem que pagar, é um processo do tratamento, mas é o dinheiro mais bem pago do mundo. com Mais certeza. bem pago do mundo. Isso só é Hoje, se falasse possível. assim, hoje com a consciência que eu tenho de tudo que fez comigo, se eu tivesse o poder de voltar ao tempo, e você dissesse assim para mim, o preço da minha formação, porque eu também vou te tratar com a formação, porque todas essas informações vai entrar em você e você vai se curar, é o triplo. Eu falo, pera um pouquinho, vou pendurar meu rim ali, vou, eu vou fazer um empréstimo. Não, eu iria fazer de qualquer maneira. Não existiria chance de eu não fazer. Porque o valor que isso teve na minha vida é inestimável. Inestimável. Maravilha. Querida Miriam, seja bem-vinda, querida. Né? Já é uma terapeuta hipnossistêmica já com experiência, e aí na oportunidade veio de Minas Gerais aqui conosco no segundo módulo. Compartilhe um pouco a sua experiência também, o que a hipnossistêmica transformou na sua vida e como é agora a sua segurança e confiança como terapeuta hipnossistêmica apoiando outras pessoas com dificuldades. Bom dia, Lineu. Bom dia, Cris, lindona, Bom dia. maravilhosa. Não, para mim, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tive transformações também na minha vida maravilhosas com a hipnossistêmica. E conseguir transformar, além de transformar a vida da gente, conseguir transformar a vida de outras pessoas e elas aprenderem a fazer isso, e elas fazerem isso pelo esforço delas, e elas perceberem e Ô tomarem Miriam, posse dessa ô capacidade. Miriam, qual que foi uma transformação muito forte assim que a hipnossistêmica proporcionou na sua vida? Nossa, uma não dá para falar, foram muitas, né? Eu também Uhum. vivia num processo de adoecimento. No meu caso, eu não ganhei peso, eu perdi muito peso, né? Em estado de estresse assim constante, estresse pós-traumático. Então, eu não tinha noção do estado que eu estava. E é engraçado, porque é realmente tomar consciência daquilo. Você não consegue melhorar alguma coisa na sua vida se você não toma consciência que aquilo não está de acordo. E você só vai tomar consciência num processo interno. Né? E aí que o sistêmica traz isso. Então, quando a gente se candidata para o curso, para fazer, a gente não tem ideia, porque o Lineu ele vende o curso, mas ele entrega para a gente a transformação. Verdade, verdade. E como é que ô Miriam, nos seus processos de atendimento, a Miriam, né, tem consciência do processo começo, meio e fim. Como é que é a segurança e a confiança da Miriam e os resultados que você já teve com seus clientes? Que tipo de resultado você já teve? Ah, não. Quando você entra num processo desse, você já sabe que algum resultado positivo terá. E assim, às vezes o cliente vem no desespero da dor, né? Quando é o último recurso.
já passou por uma série de terapias, já passou por um monte de tratamento, e daí ele vem para a gente como último recurso. E eles já vêm, inclusive, desencantados. Ah, vou fazer mais isso porque não tem mais jeito, não sei mais o que fazer. E realmente, no decorrer, a gente vai percebendo a mudança. E a gente percebe a mudança no cliente, né? Ele vai se transformando no processo. E a gente junto. Porque cada pessoa que chega para você, que você vai transformando, a gente se transforma mais um pouco também. Ô, Miriam, você poderia compartilhar, logicamente sem citar nome, uma transformação de um cliente assim mais impactante para você? Nossa, o que foi mais impactante assim foi uma que quando ela veio para mim, ela estava assim realmente na cama. Ela dizia assim: a minha vida é no sofá, eu não consigo sair, eu não tenho força, eu não tenho energia. Quantos anos que ela ficava assim? Nossa, fazia já muitos anos. Ela dizia que ela estava assim já fazia uns 10 anos. Desde a adolescência aconteceram algumas coisas. E aí, as primeiras sessões assim foram um pouco mais difíceis de conseguir tempo para fazer, né? Então, espaço não tinha. Eu cheguei a atender ela online num parque. Ela foi para um parque porque não tinha condição. E aí foi indo na terceira sessão, ela já começou a relatar a memória. E aí a gente acompanha, né? Porque não tem como, você acaba acompanhando a pessoa pelas redes sociais. E ela está maravilhosa. Está maravilhosa. Foi estudar, foi trabalhar, foi refazer a vida. Então, é assim, é vida nova, né? Que vem. Às vezes a pessoa 10 fica anos. presa numa situação sem conseguir sair e sem enxergar a saída, né? A gente nada mais faz, a gente não faz nada mais do que enxergar que ela tem opção de saída, que dá para sair. Imagino, né? Não tem significado 10 anos sem conseguir sair de casa, com, né, em toda essa energia depressiva, com remédios, com tudo isso. E dentro do processo dos 5 encontros, ela começou a sair coisas que não fazia, muitas coisas que não fazia antes. Maravilha. Teve um caso de uma também que no processo emagreceu muito também. É que são assim, todo mundo tem uma transformação grande, não tem como não ter alguma coisa impactante, né? Quando é muito pequena, ainda Nesse parece. processo, eliminei 4 quilos, hein? Já foi 4 quilos, sem fazer dieta. Sem fazer dieta, mas deixando de comer exageradamente e deixando de comer em excesso doce. 4 quilos. Olha só isso daí, né, Miriam? Ah, não. E na minha vida também, né? Porque eu estava num processo de muito adoecimento. Eu vivia no hospital, eu estava sempre tomando remédio, eu vivia a custo de remédios também. Coisas que aconteceram e que a gente não vai tomando consciência e vai embolando, né? Tinha passado por terapia também tradicional, muito tempo, não tinha tido resultado, não o resultado que fosse palpável, né? Mas aí, quando eu entrei para fazer o curso, eu entrei como uma opção de uma nova ferramenta de trabalho. E aí eu acabei trazendo para mim muito mais do que isso, né? E esses dias aí com vocês foram maravilhosos. Eu estou, assim, muito grata, muita gratidão, Mineu, a você. Sim. Ô, Miriam, e né, desse movimento do nosso movimento do Terapeutas Novo Mundo, né, em que nós temos as habilidades aí da psicoterapia hipnossistêmica, o que que você vê o grande erro dos terapeutas do velho mundo, os terapeutas arcaicos, em que nós, do Terapeutas Novo Mundo, conseguimos perceber aqueles pontos de limitação, sabe? Que eles precisam mudar, porque senão não vão conseguir ter nenhum resultado parecido com o que a gente consegue. Normalmente, o que vem do tradicional, né, é ficar tentando tirar a pessoa na marra. Vai na ferida, você tem que ter força, você precisa fazer. Aquilo vem como uma obrigação. Se a pessoa já está presa naquele trauma, se ela não consegue enxergar o movimento que tem à volta, porque ela está no conflito, o corpo dela não consegue, ela não dá conta. Quanto mais você joga a pessoa no conflito,
mas ela não enxerga a saída. E daí tem que ser na força do ódio. E na força do ódio você só consegue uma mudança, uma transformação momentânea. Às vezes naquele momento você até consegue, mas depois você volta e não tem força para lidar com aquilo. Então a transformação tem que se dar, né, no corpo por inteiro, mente, corpo e o emocional, tudo junto. Porque senão não tem uma transformação que valide para que você aprenda a lidar com o que vem. Quando vem um problema semelhante, você olha para aquilo e fala, bom, já aprendi a lidar com isso. Já tenho uma experiência para lidar com isso, eu consigo. Sim. Ô, Miriam, é muito interessante nesses pontos, porque a importância de ter um processo com começo, meio e fim. A segurança que dá para gente, porque eu não estou perdido, eu não sei o que fazer. Pode vir pessoas com altos, pessoas com baixos, pessoas com depressão, pessoas com autoimune, pode ser pessoas que estão chateadas, pessoas em luto, não importa o processo, o quanto que né, a segurança do realinhamento estrutural nos traz essa segurança como terapeutas, né? Você ter um passo a passo a seguir, né? E aí, quando você fala assim, um passo a passo a seguir, mas é tudo igual, não. É completamente diferente de uma pessoa para outra. Você tem é como você mesmo cita como uma metáfora, né? Você tem um tabuleiro, onde você vai montar suas pecinhas e vai fazer ali o seu quadro, né? Então, a pecinha pode vir de todo jeito. Você tem a marcação e você consegue alinhar aquilo ali dentro. Então, a gente tem um cronograma, a gente tem um passo a passo, que não precisa ser engessado também, né? A gente pode Exatamente. fazer mudanças nele, mas ele tem razão de ser e a gente entende a razão daquilo e daí a gente vai no passo a passo. Qualquer cliente a gente consegue lidar. Maravilha. E para a gente já encerrando, Miriam, obrigado pela sua contribuição aí. Né, não é o Linneu vendendo o peixe dele, mas né, o quanto que os meus alunos conseguem ter resultados iguais e até melhores do que os meus, né? Isso não é um dom meu, o quanto que cada um é capaz de aprender isso. E qual que seria o recado, a mensagem que você daria para os terapeutas que ainda estão arcaicos no velho mundo, que ainda estão apegados a uma sessão, ainda estão pegados a vender a sua sessão de forma banalizada, não conseguem ter transformações, se sentem frustrados por não sentir-se realizados, enfim, estão presos naquelas terapias do velho mundo. Qual que seria a mensagem que você poderia dar para eles? Gente, vem porque é transformador. A gente muda, e quando a gente vai meio assim, né? Mas não é possível, né? Vou fazer porque me chamou a atenção, por isso, por aquilo. Mas é impressionante o resultado que a gente tem na vida da gente, né? No nosso processo de atendimento, nos nossos ganhos, na nossa vida. Porque a gente ganha uma estrutura e uma experiência para lidar com coisas que, às vezes, muitas vezes, os terapeutas deixam a profissão e vão fazer outra coisa, porque empacam em alguns momentos, né? Mas com essa terapia, a gente tem como lidar com o que é do outro, com o que é da gente, e a gente Sim, tem muito retorno. Então, sim. eu faria de novo várias e várias e várias vezes, tanto é que Uhum. eu estou sempre fazendo de novo. Eu quero sempre estar Maravilha. por perto. E também o apoio que a gente recebe, né? Porque eu faz um tempinho já que eu fiz o curso e a gente sempre tem apoio, a gente sempre está junto, né? Verdade. Isso é verdade. É fundamental. A nossa comunidade ela é muito conectada, né, Miriam? Todos Muito ali, bom. todos se ajudam é uma egrégora mesmo, né? De pessoas que estão pelo mesmo objetivo. É. Olha, só para o pessoal que está assistindo, no link da minha bio tem um formulário lá para você, se você quer saber mais, né, sobre esse potencial do processo de 5 encontros, você coloque lá no formulário, porque semana passada eu abri 5 vagas, foram preenchidas, eu vou abrir 2 vagas essa semana, somente 2 vagas, e você vai ter que se candidatar no formulário para ver se você se enquadra no perfil. E esse método é o método que transformou a Cristiane, é o método que a Miriam aplica nos clientes dela. É de fato.
traz bastante transformação, vale cada centavo. Aliás, eu acho que vale bem mais, né? Sim. Show de bola, Miriam. Muita gratidão. A Cristiane acabou que caiu, nossa internet aqui não suportou. Muita gratidão, Miriam, pela oportunidade de contribuir. Estamos Eu, juntas aí, viu? eu que agradeço, Lina. Eu acabei de acordar, que eu estava aqui, né, do final de semana intenso, estava aqui me recuperando. Bom dia Sim, para vocês. muito legal. Bom Beijo, dia, foi querida. maravilhoso. Obrigada, gratidão. Beijão. Tchau. Sim. Você, com uma sessão, você está esperando milagre acontecer. Milagre, entende? Um processo, eu garanto o resultado. E onde você já viu alguma metodologia em que o cliente compra a terapia? Os meus processos são, né, bem valorosos. Eu garanto o seu resultado se não te devolvo o dinheiro. Aonde que isso acontece? Não acontece. E sabe por que acontece? Porque eu confio no processo, eu tenho um processo de começo, meio e fim que eu sei que isso vai acontecer. E aí eu posso garantir o resultado. Entende? Com uma sessão é só milagre. E milagre não transforma, não dá sustentabilidade. A pessoa tem um pico ali e muito possivelmente ela vai voltar no mesmo padrão. Tudo bem? Um grande abraço e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.